Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. Olá, 7º ano, beleza? Bom, então vamos dando continuidade aos nossos estudos, chegamos à nossa última aula de biomas, tá bom? Posteriormente vamos ter correção aí, corrigindo todos os exercícios que ficaram nas últimas aulas, tá bom? Vamos falar então sobre a Amazônia e a Mata Atlântica, tá? Uma aula exclusiva para esses dois biomas. Por que uma aula só para os dois biomas? Porque, primeiro, eles são muito parecidos, pois são formações florestadas, matas densas e muitas o quê? Florestas, floresta fechada, muita árvore de porte arbóreo, árvores enormes. Estamos falando da Mata Amazônica e Mata Atlântica. Vamos voltar aí um pouquinho no livro, tá? Lá na página 78. Todo o conteúdo está na página 78 a 94. Vou passar em algumas páginas, dar alguns toques aí em alguns conteúdos mais importantes, tá? Então, bora lá. Formações florestadas. Bom, a gente já falou um pouquinho aí, né, sobre esses biomas na primeira aula de bioma, né, quando a gente falou sobre os biomas brasileiros, tá? Só que a gente vai voltar com um pouquinho mais de profundidade nessa videoaula, tá? Bom, então floresta amazônica. Floresta Amazônia ou Amazônia é considerado um dos biomas mais importantes da Terra. Ela é constituída por uma grande diversidade de ecossistemas e apresenta uma imensa biodiversidade em extensão territorial. Qual que é o tipo de bioma? A floresta amazônica é qual tipo de bioma mundial? Lembram? Floresta tropical, assim como a Mata Atlântica, beleza? São consideradas florestas tropicais, tá bom? Ela estende pelo norte do Brasil, tá? E por outros países da América do Sul. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Ela é extremamente grande, pessoal, tá bom? E relembrando, aqui nessa imagem não dá pra gente ver, mas é extremamente fácil. Florestas tropicais, bioma mundial, estão entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. O que acontece entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer? Quando a gente vê lá o globo terrestre, muito sol, né? Muita incidência solar. É onde ocorrem as florestas tropicais. Um tipo de floresta tropical, a amazônica, floresta amazônica ou bioma amazônico, e a Mata Atlântica. Então, existem aí, tá, no bioma amazônico, áreas inundadas que podem ser parcial ou permanente, tá? Existem áreas de terra firme. Ela apresenta aí o maior sistema fluvial de rios do mundo, ou seja, o maior rio do mundo, na realidade, em volume, está lá, que é o Rio Amazonas. Os rios amazônicos geralmente são bem caudalosos, com grande quantidade de água, e sinuosos, com muita curva, tá? Conceitos importantes: caudalosos, água e sinuosos. As temperaturas variam de 25 a 28 graus, chuva intensa, calor típico de características de floresta tropical. Calor e chuva, pessoal, é os dois extremos, muito calor e muita umidade. As copas das árvores formam aí o chamado dossel, que é um ecossistema, tá? É como se fosse só na parte superior das árvores, chamado de dossel, conferindo à mata um aspecto denso, floresta densa, tá bom? É um dos locais do mundo com maior biodiversidade de fauna e flora, tanto no que se refere à quantidade de espécies, quanto ao número de indivíduos de cada espécie coexistindo em um mesmo local, tá? A biodiversidade que conhecemos hoje representa apenas uma pequena parte do que realmente ela deve existir, ou seja,
e existem centenas de espécies que ainda nem os pesquisadores nem descobriram ainda. Por exemplo, vejam só, há mais de 400 espécies de mamíferos, pouco menos de 1.300 espécies de aves, cerca de 400 espécies de répteis, 400... Então é muita coisa, tá, pessoal? O solo é considerado pobre em matéria orgânica, tá? Uma das características sobre o solo é que ele é considerado pobre em matéria orgânica. E em geral, ele é constituído por minerais argilosos ou arenoso. Então, aí, olha só, como então é possível manter uma biodiversidade tão grande na Amazônia, uma floresta tão exuberante, mas com solo limitado de nutrientes? Vejam só, a camada de nutrientes que existe na região superficial do solo, ou seja, a camada que é decorrente das folhas, olha só, decorrente da decomposição de folhas, galhos, frutos, sementes e animais mortos. Então o que acontece? Tem árvores enormes, não é mesmo? E muita árvore. O que vai acontecendo com as folhas? Elas vão caindo, tá? E existem milhares de insetos ali também que vão se alimentando daquela folhagem, né? Fungos, bactérias, micro-organismos. Então, são várias espécies e matéria em decomposição que vão gerar aí uma camada rica em nutrientes que são extremamente importantes e para as plantas se desenvolverem, tá? Então a resposta está nessa fina camada superficial aí, ó, na parte de cima do solo, que vai se acumulando. Então aí algumas espécies que ocorrem na região, né? Vejam só, a castanheira do Pará, o macaco sauim de coleira, uma espécie de macaco, e o guaraná, tá? É um fruto, né, nativo aí da região. Façam a leitura aí, ó, da pesca na Amazônia, tá? Um texto muito interessante. Infelizmente a gente não posso ler junto com vocês, mas façam a leitura. Sobre o desmatamento, queimadas, também façam a leitura, tá bom? O extrativismo também, façam uma leitura porque ele é extremamente importante quando a gente fala de conservação dos biomas, tá? Até que ponto que nós podemos extrair recursos? Porque lá existem uma enorme biodiversidade, tá? Plantas que podem ser extremamente importantes para a medicina, né? Mas se a gente extrair, a gente vai impactar o bioma, né? A gente pode? Enfim, façam uma leitura aí também, tá? Nesse um pouco mais, a biopirataria é um conteúdo muito extenso, tá, pessoal? E as matas do cocais, o que ela é? É uma fitofisionomia do bioma amazônico, tá bom? Vejam só, a chamada mata dos cocais, considerada pertencente ao bioma floresta amazônica, tá? Por um instituto, ocorre no Maranhão, Piauí. Então, ele é considerado do bioma amazônico. Só que ele há uma diferenciação, beleza? É a mata dos cocais. Então, nós podemos chamar de fitofisionomia. Parece. Vocês já ouviram falar, você tem a fisionomia de seu pai, você se parece. Já ouviram falar sobre isso? Pois é, então quando a gente fala de mata dos cocais, nós podemos chamar de fitofisionomia de uma mata amazônica. É considerada uma mata amazônica, mas com suas peculiaridades. Olha só, ela é menos densa que a floresta amazônica e apresenta áreas com clareiras. Ó, diferente do que de fato acontece com o bioma amazônico, não é mesmo? Por isso que é chamado de mata dos cocais. A vegetação do bioma é composta predominantemente de palmeiras, como o babaçu, tá? Babaçu, a carnaúba, o buriti, as quais despertam um grande interesse comercial. Delas são extraídas cera, óleo, madeira, fibra, que são importantes e geram renda para a população local. Então é a mata dos cocais.
Olha só, quem está aqui? A fauna da Mata dos Cocais é caracterizada por grande biodiversidade também, né? Sendo que alguns animais também habitam a Amazônia ou a Caatinga. Entre as espécies mais comuns tem roedor, gambá, lagarto, serpente, aves, macacos e insetos. Nas águas dos rios podemos encontrar mamíferos como o boto e a ariranha, tá? E peixes como a cará-bandeira. Então, e o boto, Inia geofrens. Beleza, então, a Mata Atlântica, né, como a gente já falou também um pouquinho, já temos uma introdução. Um outro tipo de floresta tropical, um tipo de bioma mundial, tá bom? Só que ela vai apresentar aonde? Nas planícies costeiras, ou seja, no litoral, tá bom? É em outra região aí. Existem aí ecossistemas, fitofisionomias também, variações do bioma Mata Atlântica. Podemos chamar as florestas estacionais, são florestas que possuem, em geral, 2 estações do ano bem marcadas, né? Época de seca e época de chuva, parecendo com o cerrado, não é mesmo? As florestas ambrófilas, tá? Também, assim, podendo... floresta ambrófila, pessoal, pode ser chamada também do próprio bioma, tá? Porque ambrófilo, como a gente já falou ao longo de algumas videoaulas, significa amigo da chuva, lembram? Tá? Elas são encontradas geralmente em regiões litorâneas, onde a quantidade de chuva é bem alta, como na nossa região aqui, né? Nós estamos na região sudeste, beleza? A restinga é um tipo de vegetação costeira, de ambientes em geral muito plano e com solo arenoso. A restinga, pessoal, vejam só, aqui no mapa do Brasil. A restinga é como se fosse a região litorânea mesmo, da praia, tá? É uma variação aí da Mata Atlântica, tá bom? A Mata Atlântica estende até aqui, ó, tá? Até aqui. A restinga não. A restinga, ela vai estar presente só na praia, em locais litorâneos. Aí uma representação, né, de uma restinga lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem Mata Atlântica lá? Sim, só que chamada de restinga. Vejam só, geralmente aqui vai estar qual bioma? Cerrado, né, caatinga, mais caatinga do que o cerrado. Cerrado tá bem para cá, não é mesmo? Só que olha só, como é uma região bem praiana, ou seja, bem no litoral, é chamada de restinga, que é uma uma variação aí do bioma Mata Atlântica. Façam a leitura aí também dos aspectos do solo, tá, da Mata Atlântica. O solo, olha só, com muito humus de minhoca, tá, rico em nutrientes, que é extremamente importante para as plantas, tá? Uma biodiversidade extremamente alta também. Façam a leitura. As bromélias, características, ó, lembrou de Mata Atlântica, vai lembrar de bromélia, tá, pessoal? Tá? Aí bem associadas com algumas espécies de anfíbios que utilizam aí as bromélias como refúgio. As bromélias e orquídeas também, tá? Aqui, ó, margem A. As bromélias e orquídeas são consideradas epífitas. Aqui, ó, evidenciando o epifitismo. O que é epifitismo? Plantas consideradas epífitas, que elas residem outras árvores. Parece um pouco com os parasitas. Já ouviram falar? Aquele ser vivo que vive dentro de um outro? Né? Só como a gente está se referindo à planta, a gente não chama de parasita. Chamamos de epífitos, plantas epífitas, ou epifitismo, tá bom? Parasitismo, epifitismo. Façam a leitura também, muito importante, tá? Façam a leitura e desce um pouquinho mais quando está falando dos hotspots globais, lembram? Né?
que hotspots, pontos quentes, ou seja, tem muita biodiversidade e centros de endemismos, ou seja, naquela ocasião, né, naquele bioma, na realidade, naquela área, existem muitas espécies de animais que só ocorrem ali, tá? Então, hotspots globais, façam leitura, muito importante, anotem, tá? Um texto muito pequenininho. E aqui as matas de araucária. É uma variação também aí da Mata Atlântica, vejam só. Está localizada dentro do bioma da Mata Atlântica, principalmente no sul do Brasil, mas sua espécie vegetal mais representativa, a araucária, pode ser encontrada em São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Nessa faixa, ela ocupa principalmente regiões do Paraná e de Santa Catarina. O clima da região é temperado, ou seja, apresenta chuvas regulares e estações relativamente bem definidas, tá, pessoal? Tá? O inverno pode ser frio e o verão é bem quente. Diferente de um clima tropical, né? Que assim, é bem difícil da gente ver isso. A fauna das matas araucárias é muito parecida com a da Mata Atlântica. Poxa, porque a mata de araucária é um tipo de Mata Atlântica, tá? É uma variação da Mata Atlântica, beleza? Com algumas espécies endêmicas, ou seja, que só ocorre ali. Além da araucária, estão presentes a imbuia, a sassafrás, canela, erva mate, jacarandá, guabiroba, pitanga, algumas bromélias, orquídeas e alguns cactos. A araucária é uma planta muito resistente às baixas temperaturas. O órgão reprodutor da araucária é conhecido como a pinha, e suas sementes são os pinhões, muito apreciados como alimento. Considerada essa árvore aí, pessoal, uma gimnosperma, beleza? Uma curiosidade aí desse tipo de árvore, tá bom? Bom, então, floresta amazônica e Mata Atlântica são reconhecidas no mundo todo graças principalmente à sua biodiversidade. Então, lembrou desses dois biomas, pessoal? O que a gente tem que falar? Enorme biodiversidade, beleza? Muita biodiversidade. Os biomas brasileiros são os que apresentam maior diversidade de plantas. Os dois biomas apresentam algumas características que o diferenciam. Então, olha só, as diferenças dos dois biomas. Abrange as regiões, a Mata Atlântica, região Nordeste, Sudeste e Sul, enquanto a Amazônica, Norte e Centro-Oeste. Mata Atlântica, as chuvas são menos frequentes e abundantes, em comparação com a floresta amazônica. Então, olha só, lembrou de floresta amazônica? Tem que lembrar os dois extremos. É quente e chuva, tá? Tem muita chuva e é bastante quente. Na Mata Atlântica é menos frequente aí as chuvas. Na Amazônia, as temperaturas médias são superiores às encontradas na Mata Atlântica. E, de maneira geral, as árvores da Mata Atlântica são mais finas e apresentam raízes mais profundas do que as árvores da Amazônia. São as principais diferenças aí entre os dois biomas, tá bom? Façam a leitura também deste texto, tá, pessoal? É muita coisa, beleza? Não deixem acumular. E, por último, aí, os manguezais, beleza? Façam a leitura também. O que é um manguezal? É um berçário de vida. Olha esse um pouco mais aqui. Nos manguezais, os sedimentos trazidos pelos rios e pelo oceano criam pequenos flocos de matéria orgânica que se depositam no fundo do mangue, formando a lama. Então, o mangue, pessoal, é um intermediário entre água doce e água salgada. Com esses sedimentos ricos em matéria orgânica e a região é protegida pela ação das ondas do mar, os manguezais acabam sendo locais propícios para a alimentação e desova de vários organismos aquáticos. Não só aquáticos, como alguns terrestres também. Tá? Então, o mangue, pessoal, os manguezais é considerado um berçário de vida. Várias espécies de peixe, né?
alguns crustáceos vão ali para se reproduzir, pois é um ambiente extremamente propício, né, para o desenvolvimento dos filhotes. Então façam a leitura aí dos manguezais nesse texto, beleza? Para a gente de fato entender a importância deste bioma. Finalizamos então a nossa videoaula de hoje. Como eu disse, é muita coisa, tá, pessoal? Vocês vão fazer aí os exercícios, a questão 1, 2, 8, 13 e 14, da página 96. Finalizamos então o conteúdo de bioma, tá? Vamos iniciar um próximo conteúdo posteriormente, fazer as correções antes, tá? Próxima videoaula é correção, para a gente iniciar aí o próximo conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.